Olá a todos. Nós temos um assunto hoje aqui que está sendo muito falado aí na internet ultimamente. E a gente precisa esclarecer algumas coisas. Que diferença faz para você se a Terra é plana ou se a Terra é redonda? Ou se a Terra tem uma outra forma que qualquer um aí possa imaginar? Gente, não cabe hoje, pleno século 21, a gente está em dúvida se a Terra é plana ou se é redonda. Nós já sabemos há pelo menos 450 anos que a Terra é redonda. Nós sabemos disso. Quando nós sabemos disso, nós sabemos que revogam-se as disposições em contrário. Quem disse antes disso que a Terra não era redonda, estava enganado. Ponto. Depois disto, quem diz que a Terra não é redonda está mal intencionado ou está mal informado. Ponto. Não tem outra opção. Acontece que muito antes disso, lá em 320 a.C., ou seja, 2.300 anos atrás, pelo menos, um tal de Eratóstenes, um grego, já mediu a circunferência da Terra, já mostrou que a Terra é redonda, já provou que a Terra era redonda. Inclusive, nos cálculos que ele fez, ele chegou a uma medida da circunferência da Terra de 40 mil quilômetros aproximadamente, que é muito próximo da medida real que nós sabemos hoje, que nós temos comprovada cientificamente. O problema todo é: eu tenho um fato cientificamente comprovado, a Terra é redonda, ou arredondada, achatada nos polos, isso são detalhes. Mas a Terra é redonda. Nós temos esse fato científico comprovado. Se alguém vem falar que a Terra é plana, essa pessoa está dizendo que toda a ciência está mentindo. Toda a ciência está te enganando nos últimos 450 anos. O Galileu Galilei mentiu quando disse que a Terra era redonda. O Copérnico mentiu quando disse que o Sol era o centro do sistema solar. Newton mentiu quando calculou a lei da gravidade e explicou por que as coisas caem. E todos os cientistas, inclusive Einstein e todos os outros que vieram depois, também mentiram porque concordam com Newton, com Galileu e com Copérnico, entre outros. E eu também sou um mentiroso porque eu ensino para os meus alunos que a Terra é redonda. Então eu não sei o que eu estou falando, eu não sei o que eu estou ensinando, eu estou repetindo o que falaram para mim, eu sou papagaio e tal, papapá. Acontece que a pessoa que diz uma besteira dessa, ela não tem argumentos para sustentar essa ideia. Então, a partir do momento que você começa a conversar com alguém, tentando mostrar para ela que aquilo está errado, e ela vê nisso uma maldade que não deveria ver, né? Eu mostrar que uma pessoa está errada não é nenhuma maldade. Simplesmente eu estou tentando ajudar essa pessoa a entender melhor as coisas, né? E isto é a função do professor, do cientista, do físico, do biólogo, é mostrar as coisas certas, né? Mostrar as coisas que nós sabemos. Tem muita coisa que a gente não sabe, mas as coisas que nós sabemos nós temos que mostrar. Você está falando errado, né? Porque se eu deixar a pessoa falando errado, outros vão ouvir aquilo, vão acreditar naquilo, porque esses outros também não têm o conhecimento mínimo, básico necessário, e a coisa acaba tomando maiores proporções, como, por exemplo, esse caso da Terra plana.
né? Muitos usam como argumento para isso a Bíblia. Só que a Bíblia não diz que a Terra é plana. A Bíblia diz que existem coisas em cima e coisas embaixo. Isso não quer dizer que onde nós estamos é plano. Não está escrito essa palavra na Bíblia. Eu acho que na Bíblia não deve existir a palavra plano. Então não tem como se afirmar isso. Isso é interpretação do sujeito que está lendo aquele livro. Se o que está escrito na Bíblia está certo ou está errado, isso não é o nosso problema aqui. O problema é a interpretação. Para eu interpretar um fenômeno da natureza, para eu interpretar uma propriedade da natureza, eu preciso conhecer a natureza. Para eu conhecer a natureza, eu preciso conhecer a física. Para eu conhecer a física, eu preciso conhecer Galileu, e Newton, e Einstein, e outros, né? Agora, se eu estou falando uma coisa contra Galileu, contra Newton, contra Einstein, no geral, no fundamento básico, né? Ou eu não estudei aquilo direito, ou eu não entendi aquilo direito, ou eu não tenho competência para fazer isso. Porque se eu tiver competência para fazer isso, então eu escrevo uma tese de doutorado, eu escrevo uma teoria científica, eu mostro, provo aquilo que eu estou falando e pronto. Passa a ser verdade, não tem problema nenhum. O problema é a pessoa ficar aí falando, aí eles vêm com o argumento lá do eclipse. Aí a ciência responde e refuta o argumento do eclipse. Pronto. Qual é o argumento agora? O argumento é a força Coriolis. Aí o cara vai lá, faz um vídeo no YouTube, um vídeo falso, né, mostrando a água formando o redemoinho no mesmo lugar, formando o redemoinho no sentido horário e no sentido anti-horário no mesmo lugar. Só que ele não mostra que ele está colocando a água, fazendo a água girar, e ele também está desconsiderando que ele está colocando muito pouca água naquele recipiente. E essa força só vai aparecer quando você tiver muita água, né? Ou muito fluido, tá? Pode ser ar também. Os ventos, os ciclones, os furacões também obedecem à força de Coriolis, que é um resultante da força da gravidade, né? Agora, se o cara fala que aquela força de Coriolis está errada, se fosse o caso dele conseguir mostrar e provar aquilo, era só um pequeno erro na física, um pequeno erro na ciência. Não é toda a física, não é toda a ciência que está errada por causa daquilo. Porque a Terra não é redonda por causa da força de Coriolis. Simples assim. Existe a força de Coriolis porque a Terra é redonda. É outra coisa, é outra conversa, tá? Aí você refuta aquilo, o cara vem com outro argumento. Não, mas as fases da Lua, não sei o que, pronto. Já saiu da Terra, já foi para a Lua, aí ele está vendo um desenho lá, ele não está entendendo o desenho que ele está vendo, ele está achando que a Lua está orbitando o Sol. Não, não é isso. Né? E aí ele não entende, ele não está vendo que são 3 corpos no espaço, né? E que nós estamos nos movendo e que esse ponto de vista está mudando o tempo todo. Então, você vai ver efeitos diferentes na Lua. Uma hora a sombra está reta, dividindo a Lua no meio, outra hora ela está côncava e outra hora ela está convexa. E pronto, não tem nada de errado nisso, né? Só que os caras querem fazer um curso de física por bate-papo ou por bate-boca na internet, com os argumentos deles, com os roteiros deles. Então não é desse jeito. Você quer fazer um curso de física, você começa a estudar física, tá? Começa pelo começo, e logo no começo você já vai saber que essa história de terra plana não tem pé nem cabeça. Acontece que muita gente não sabe disso, muita gente não tem o conhecimento básico de ciências, o conhecimento básico de física. E essa muita gente é realmente muita gente que pode ser
aliciada por essa ideia da Terra plana. E a partir daí ele começa a ensinar o que os terraplanistas ensinaram para ele, ignorando o que a ciência diz. Ele não sabe o que a ciência diz. Ela não pegou um livro e estudou a história de Galileu, as descobertas de Galileu, por exemplo, né? Então, se você pegar um livro aqui de ciência, um livro de física, está aqui a história do Galileu, como ele descobriu as coisas, como ele mostrou que a Terra se move e não é o Sol que se move em relação à Terra, tá? Ele mostrou como são os planetas, como é a Lua. Então, ele trouxe para nós uma visão totalmente nova daquilo. Agora, revogam-se as disposições em contrário. Tudo que foi escrito antes de Galileu sobre esses assuntos tem que ser revisto. Não tem mais valor. Não, você vir usar a Bíblia como argumento cosmológico não é um bom argumento, não tem valor nenhum. Porque quem escreveu a Bíblia, se ouviu mensagens de Deus, se estava reproduzindo o que Deus falou para ele, esta pessoa não conhecia ciência, não conhecia física. Então, se ele insinuou que a Terra fosse plana e que o Sol se movesse ao redor da Terra, ele pode ter feito essa insinuação, e essa insinuação pode ter sido entendida por muita gente de forma errada por muito tempo. Só que essa muita gente que entendeu dessa forma tem que conhecer a física, tem que conhecer Galileu, tem que conhecer Newton, tem que conhecer Einstein e tem que entender que o que nós falamos não são ideias absurdas, não são achismos, são coisas calculadas, medidas, provadas, comprovadas e pronto. Outro argumento dos terraplanistas, por exemplo, é a teoria da conspiração. A NASA mente e a ciência mente. A NASA é a ciência. Não, isso está errado. A NASA usa tecnologias desenvolvidas pela ciência. A NASA faz as suas pesquisas independentes e a ciência faz as suas pesquisas independentes. A NASA é uma agência do governo americano e ela não tem obrigação de falar a verdade para o mundo, assim como o governo americano não tem obrigação de falar a verdade para o mundo. Assim como o governo brasileiro não tem obrigação de falar a verdade para o mundo, assim como políticos não falam a verdade, assim como candidatos na política também não falam a verdade. Agora, não confunda a ciência com tudo isso. A ciência, pelo contrário, ela tem um compromisso com a isenção e com a verdade. Nada que a ciência diz para você tem algum outro interesse por trás, além de te ajudar a conhecer a natureza. Ah, as plantas, os animais? Não. Conhecer tudo que existe no universo sem a interferência do homem. Isto é a natureza. Tá? Então, gente, esqueçam essa história. E se alguém vier falar alguma coisa para vocês de terra plana, de anticiência, que a ciência mente, que a ciência está errada, que a ciência está envolvida com a NASA, que os cientistas mentem para proteger os seus empregos e bababá, 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 esqueçam, isto tudo é mentira. Isto tudo tem outros interesses por trás. Muito obrigado, um abraço.